Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Mayara. No passo a passo de hoje eu trago para vocês a toalha botões de rosa, como fazer essa peça do zero, medidas, cores, orientações para as adaptações e modificações para você fazer do tamanho que você deseja, peso e muitas outras dicas aqui nesta aula. Como de costume, eu já peço para você curtir o vídeo, comentar, compartilhar, hypar. Tudo isso ajuda no desenvolvimento e no crescimento do canal, e quanto mais ele crescer, mais passo a passo eu trago para vocês. Há algum tempo atrás eu recebi uma encomenda dessa toalha aqui que eu desenvolvi junto com a minha cliente, e as minhas seguidoras lá no Instagram pediram um passo a passo, e hoje finalmente eu estou trazendo aqui para vocês no canal. Bom, vou passar algumas informações dessa peça antes da gente começar o passo a passo. Fiz ela aqui em duas cores e dois tamanhos diferentes para mostrar para vocês que vocês podem fazer as medidas que vocês quiserem. Eu já vou orientar vocês como vocês podem fazer essas adaptações. Vou começar aqui por essa toalha. Na cor que eu utilizei aqui na base foi a cor cru. A marca que eu gosto de utilizar é a Eco Brasil. Aqui nos botões de rosa também é da Eco Brasil na cor laranja. As folhinhas eu utilizei Barroco Multicolor, a cor folha. Aqui nesses detalhes lindos que tem aqui em todo ao redor da peça, eu utilizei fio encanto dourado. E aqui eu utilizei o Duna na cor abóbora. O barbante que eu utilizei aqui nessa peça é a numeração 6. O Duna que eu utilizei aqui nesse detalhe tem a espessura diferente, mas aqui nesse trabalho ele fica muito lindo por conta dele ser mercerizado. Então ele é bem mais brilhoso, então eu gostei bastante do resultado aqui combinando com as rosinhas. Ele ficou com a medida de 80 centímetros de comprimento por 36 centímetros de largura. Vou pesar essa peça para a gente ver quantas gramas eu utilizei de fio. Essa peça ficou pesando aproximadamente 583 gramas. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo certinho, mas se vocês quiserem fazer nessa medida de 80 centímetros, aqui na base eu fiz os 55 carreiras, antes da gente começar a fazer aqui as carreiras de meio pontos altos, que a gente vai aprender aqui na aula. Aqui nessa peça, a base ela é múltipla de 2, então você pode aumentar e diminuir de 2 em 2 correntes. Aqui nessa peça eu iniciei fazendo 40 correntinhas, mais 3 correntinhas para virar, voltando na quinta corrente com ponto alto. A largura você pode adaptar o tamanho que você deseja, aumentando e diminuindo essas correntinhas de 2 em 2, vou explicar direitinho na videoaula, só dando uma pincelada aqui mesmo. E a carreira aqui de comprimento, as carreiras que a gente vai fazendo, você também pode adaptar e fazer a quantidade que você quiser. Porque a única carreira que a gente vai precisar fazer adaptação é na carreira das folhas, que também é muito simples e eu vou mostrar para vocês na aula. Agora, essa peça aqui que eu vou ensinar para vocês na aula, não vai dar para ver ela todinha aqui, porque ela ficou comprida. Ela ficou com 1,15 m de comprimento por 22 centímetros de largura. Lembrando que esse valor é aproximado, porque pode depender da sua tensão de ponto. Vou pesar ela também, pra gente ver a quantidade de materiais que eu utilizei aqui. Ela ficou pesando aproximadamente 571 gramas. Na base eu utilizei a cor areia, nas florzinhas eu utilizei a cor castanho e nas folhas também Barroco Multicolor na cor folha. E aqui nesses detalhes dourados o fio encanto também. Aqui nos meus botões de rosa eu utilizei meia pérola no tamanho 8 milímetros, mas você pode utilizar a que você quiser ou a pérola também é opcional. Aqui também a inspeção do fio é numeração 6. Utilizei a agulha número 3,5 para poder confeccionar com essa espessura de fio. Então é isso, só recapitulando, você pode fazer o comprimento que você quiser, a largura que você quiser, quantas carreiras não precisa contar. A única parte que a gente vai precisar fazer adaptação é nas folhas, que eu vou mostrar para vocês no passo a passo, tá bom? Só um lembrete, esses botões de rosa
é do jogo Jardim de Rosas, lá do canal da Débora Tavares. A minha cliente pediu um jogo inteiro, bem completo, do modelo Jardim de Rosas do canal da Débora, que é maravilhoso, passo a passo incrível. E ela pediu pra gente elaborar uma toalha de mesa com esses botõezinhos de rosa aqui no finalzinho da peça. E eu achei um charme, ficou bem lindo. E agora eu vou ensinar pra vocês como eu faço essa lindeza. Quando eu falo pra vocês que essa base aqui é múltiplo de 2, no exemplo aqui na cor cru, eu fiz 40 pontos altos de início, né? Foram 40 correntinhas, mais 3 correntinhas para virar, voltando na quinta corrente. Então, as correntinhas você pode fazer, por exemplo, 40, 42, 44, 46, 48, sempre em números pares. Aí, quando você for virar a peça, que você for fazer essa primeira carreira aqui, ó, de pontos altos, que a gente vai fazer, esses pontos altos, eles precisam ficar em números pares, tá? Porque a gente vai fazer um ponto cruzado aqui, ó, de 2 em 2, 2 em 2. Então, para bater esses pontinhos cruzados aqui certinho, a gente tem que ficar com essa primeira carreira que a gente vai fazer em números pares. Então, eu fiz 40 correntinhas, que é um número par, fiz mais 3 correntinhas para virar e voltei na quinta corrente. Então, você pode usar essa dica também para você fazer as suas modificações. E para iniciar a minha peça, vou começar aqui com o meu barbante número 6 na cor areia, com a minha agulha número 3,5. Vou começar fazendo uma laçadinha inicial. Então, vou dar uma voltinha aqui no meu fio, vou puxar uma correntinha, vou ficar aqui com uma laçadinha na minha agulha, vou regular aqui. Agora, eu vou fazer um cordãozinho com 16 correntinhas. Subo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. A quantidade de correntinhas aqui vai ficar a seu critério. Você pode aumentar ou diminuir de 2 em 2, tá? Então, sempre em números pares, de 2 em 2, você pode aumentar ou diminuir. Por exemplo, a gente tem 16 aqui, você pode aumentar para 18, 20, 22, 24, 26, 28, sempre de 2 em números pares. Então, aqui eu tenho 16 correntinhas. A partir dessas 16 correntinhas, eu vou subir mais 3 correntinhas para virar. Então, você pode ir aumentando e diminuindo de 2 em 2, mais 3 correntinhas para a gente virar o nosso trabalho. Então, aqui eu tenho 16, vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Fiquei aqui com 16, 17, 18, 19 correntinhas, né? Essas 3 aqui vão simbolizar o meu primeiro ponto alto junto com a minha correntinha de número 16. Eu gosto de fazer essa viradinha com 4 correntinhas. Se você gostar de fazer só com 3, você pode subir aqui só 2 correntinhas, tá? Porque eu vou contar com essa correntinha de número 16 que eu já tenho. Então, eu vou contar a partir da minha agulha. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou vir na quinta correntinha e vou fazer um ponto alto. Laço o fio, venho na quinta corrente, faço um ponto alto. E agora eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha que eu tenho aqui nesse cordão, tá bom? Até o finalzinho. Então, em cada correntinha aqui eu vou entrar e vou fazer um ponto alto até eu chegar no final do meu cordão. Chegando aqui no final das minhas correntinhas, eu vou ficar com um total de 16 pontos altos, a mesma quantidade de correntinhas que eu fiz no início. Então, independente do tamanho que você fizer, sempre essa primeira carreira tem que ficar em números pares com a mesma quantidade de correntinhas que você fez no início, tá? Tenho aqui os meus 16 pontos altos, vou para a próxima carreira, vou subir 2 correntinhas para simbolizar o meu primeiro ponto alto e vou virar o meu trabalho. Agora eu vou começar aqui a fazer os meus pontos cruzados. Eu laço o fio, vou pular o próximo ponto aqui, ó, vou pular um ponto de base, vou vir no próximo e vou fazer um ponto alto. Laço o fio e vou voltar aqui nesse ponto que eu pulei, vou fazer um ponto alto nele. Então, eu volto aqui atrás, puxo o meu fio e faço um ponto alto. Fiquei aqui com o meu pontinho em X, né, cruzadinho. Laço o fio,
pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto, laço o fio, volto no ponto que eu acabei de pular e faço mais um ponto alto. Isso aqui mais um pontinho cruzado. Laço o fio, pulo um ponto de base, vou para o próximo, faço um ponto alto. Laço o fio, volto no ponto que eu pulei e faço um ponto alto. Essa vai ser a sequência sempre que a gente for fazer esses pontos, tá? A gente sempre vai pular um ponto de base, vai vir no próximo e vai fazer um ponto alto. E assim que terminar esse ponto alto, a gente vai voltar naquele ponto que a gente acabou de pular e vai fazer um ponto alto. Bem simples, né? E assim eu vou fazer até eu chegar aqui no finalzinho da carreira, que eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer pra subir. Eu cheguei aqui no final, vou mostrar pra vocês como eu vou fazer esse último aqui, só pra gente fechar junto, tá? Aqui, eu vou pular um ponto, vou vir no próximo, que é um ponto antes do primeiro aqui, que são as correntinhas. Vou fazer um ponto alto, vou voltar no ponto que eu pulei e vou fazer aqui o X. Assim ficou a nossa carreira. Aqui, eu tenho o meu último ponto alto. A gente sempre vai finalizar com um ponto alto sozinho. A gente vai começar com um ponto alto sozinho e fechar com um ponto alto sozinho. E aqui vai ser aquelas correntinhas que a gente fez para virar aqui a nossa primeira carreira. Eu vou vir nessa primeira correntinha que eu tenho bem no pezinho aqui, vou entrar e vou fazer um ponto alto. Vai ser o meu último pontinho aqui. Vou pegar as correntinhas aqui, vou fazer um ponto alto e assim eu finalizei a carreira. Então, eu comecei com ponto alto, fechei com ponto alto e fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos cruzados, tá? Vou fazer 2 correntinhas para simbolizar o meu primeiro ponto alto, vou virar o meu trabalho e vou começar agora a fazer a mesma repetição que eu fiz na carreira anterior. Agora a gente vai começar a fazer só sequências de repetições até a gente chegar no tamanho que a gente quer. Eu vou vir aqui, ó. Aqui eu tenho os meus pontos cruzados da carreira anterior, né? Mas eu vou continuar da mesma forma. Vou pular um ponto, vou vir no próximo, fazer um ponto alto, vou voltar no ponto que eu pulei, fazer mais um ponto alto. E sempre os nossos pontos aqui X vão ficar um em cima do outro. Aqui eu já vou para o próximo que eu tenho aqui da carreira anterior. Vou pular um, vou vir no próximo, fazer um ponto alto, vou vir no ponto que eu pulei e vou fazer o ponto alto. E assim eu vou seguir por toda a minha carreira, fazendo um ponto alto, pulando um ponto, voltando e fazendo um ponto alto onde eu pulei. Vai sempre ser um em cima do outro, ó. Que eu tenho o meu ponto da carreira anterior, vou pular esse primeiro, vou vir no próximo, fazer um ponto alto, vou voltar nesse que eu pulei e vou fazer um ponto alto. E assim a gente vai fazer até o finalzinho da carreira. Terminei aqui de fazer os meus pontos cruzados, cheguei aqui para fazer o meu último ponto alto, que aqui na carreira anterior eu fiz essas 2 correntinhas para simbolizar o meu primeiro ponto alto. Então, eu vou vir aqui nessa segunda correntinha, contando de baixo para cima, vou entrar e vou fazer o meu último ponto alto aqui, fechando a minha carreira. Então, essa, gente, vai ser a sequência de toda a nossa base, tá? Aqui parece que a nossa peça vai ficar bem pequenininha, mas eu quero um trilho mais estreitinho mesmo, tá? Do tamanho mesmo que eu fiz da encomenda, porque eu gostei bastante. Depois que a gente fizer as outras carreiras e o bico com os botões de rosa, vai ficar bem maiorzinho, tá? Então, essa aqui, gente, vai ser a sequência de toda a nossa base, tá? Terminei a carreira, subo 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, viro o meu trabalho e vou começar novamente. Pulo um ponto de base, no próximo eu entro, faço um ponto alto, volto no próximo aqui no que eu acabei de pular, né, no ponto anterior, e faço meu ponto alto até chegar no final. Cheguei no final, volto e faço a mesma repetição, tá? Qualquer coisa você volta um pouquinho aí o vídeo, tá bom? Eu vou deixar aqui passando na tela a quantidade de carreiras que eu fiz, tá? Porque eu ainda não sei a quantidade que eu vou fazer aqui no tamanho que eu achar necessário, que eu gostar, tá? O tamanho que eu vou querer. Mas, como eu sempre falo pra vocês, vai ficar a seu critério quantas carreiras você quiser fazer. Então, a gente vai seguir fazendo essa mesma repetição até o tamanho desejado. Quando eu chegar no total de carreiras que eu falei pra vocês, eu vou voltar pra gente fazer essa última carreira aqui, ó, que a gente vai fechar fazendo uma carreira de pontos altos fechados. Antes da gente fechar essa carreira aqui e iniciar as carreiras de pontos, de meios pontos altos,
tá bom? Bom, fiz aqui as minhas 82 carreiras, contando aqui a partir dessa primeira, que é a carreira aqui que a gente fez. Fui fazendo aqui, ficou bem grandona essa base. Cheguei aqui na minha carreira de número 82. E aqui eu vou finalizar com essa primeira carreira aqui, com os pontinhos virados aqui à frente pra mim, tá? Essa última carreira que a gente vai fazer vai deixar esses pontos altos aqui com a frente já virada aqui pra cima, tá bom? Aqui eu finalizei a minha carreira fazendo um ponto alto, fazer 2 correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Vou virar aqui o meu trabalho. Vou laçar o fio no próximo ponto alto aqui, eu não vou pular, vou vir no próximo e vou fazer um ponto alto. E agora é só ponto alto em cima de cada ponto. Vou fechar essa carreira aqui, do mesmo jeito que eu fiz ali na primeira carreira, tá? Então, aonde eu tiver um ponto alto, eu vou fazer um ponto alto até eu chegar lá no finalzinho da carreira. Chegando aqui no final, aqui o meu último ponto alto vai ser nas correntinhas da carreira anterior. E assim como no início, nessa carreira de pontos altos fechados, nós ficamos com 16 pontos altos, tá? Agora que a gente já fez aqui essa parte, das nossas próximas carreiras vão ser carreiras de meios pontos altos que a gente vai fazer ao redor de toda a nossa base. Então aqui onde eu estou, eu finalizei aqui com um ponto alto. Eu vou trabalhar agora nessa lateral, então vou virar aqui o meu trabalho de lado. E aqui na minha lateral eu vou trabalhar os meus meios pontos altos aqui nesses pontos altos deitados que agora vão ficar aqui pra mim, tá? Então, em cada carreira que eu tenho aqui, eu vou ter um ponto alto deitado, ou senão vai ser aquelas correntinhas que a gente fez simbolizando um ponto alto. E é nelas que eu vou trabalhar os meus meios pontos altos. Aqui eu vou fazer uma correntinha só para me dar a altura mais ou menos ali de um meio ponto alto, tá? Eu vou laçar o fio, vou entrar aqui já nesse mesmo ponto alto que eu acabei de fazer. Eu vou entrar aqui nele deitado, vou puxar o meu fio. Fiquei com 3 laçadinhas. Em vez de eu fazer um ponto alto, eu vou fechar essas 3 laçadas de uma vez. Então, eu puxo o meu fio, tiro todas de uma vez. Fiz o meu primeiro meio ponto alto. Laço o fio, volto aqui dentro, vou fazer mais um meio ponto alto. Puxo o meu fio, fiquei com 3 laçadinhas, puxo o meu fio e tiro essas 3 laçadas de uma vez. Dentro de cada ponto alto aqui da minha lateral, eu vou trabalhar 2 meio pontos altos. Então, eu terminei aqui os 2 meio pontos altos, eu vou laçar o fio. Aqui depois, quando eu voltar aqui para finalizar a carreira, eu vou terminar esse cantinho aqui, tá? Eu vou para a próxima carreira, que vai ser 2 correntinhas que eu tenho aqui simbolizando um ponto alto. Eu vou entrar bem no meio aqui, pegando somente essas correntinhas. Vou puxar o meu fio, vou fazer um meio ponto alto, tirando as 3 laçadas de uma vez. Laço o fio, volto aqui dentro, puxo o meu fio e faço mais um meio ponto alto, tirando as 3 laçadas. Fiz os 2, laço o fio, já vou para a próxima carreira, que eu já tenho um ponto alto. Vou entrar aqui, vou puxar o meu fio, vou fazer um, volto aqui dentro e faço mais um, 2 meio pontos altos. E assim eu vou fazer por toda a carreira da minha base aqui nessa lateral. 2 meio pontos altos dentro desses pontos altos que eu tenho deitados. Em cada carreira eu vou entrar e vou fazer 2, tá? E assim eu vou fazer toda essa lateral aqui até eu chegar bem aqui nesse outro cantinho aqui, eu volto pra gente fazer junto. Estou chegando aqui no finalzinho, bem na minha curva. Eu tenho aquela última carreira aqui da nossa base, que na verdade é a primeira que a gente fez aqui para iniciar a peça. Eu tenho aquele ponto alto aqui, ó, deitado. E aqui nesse ponto alto da minha curva, eu vou fazer 4 meio pontos altos separados por 2 correntinhas. Então, eu vou fazer 2, vou laçar o fio, eu vou entrar aqui dentro desse ponto alto deitado, que é da minha primeira carreira aqui. Faço 2 meio pontos altos, faço 2 correntes, vou colocar esse fiozinho aqui já para mim arrematando junto. Volto aqui dentro e faço mais 2 meio pontos altos, ficando assim a minha curva, tá? Agora eu vou laçar o meu fio e aqui eu vou fazer um meio ponto alto
para cada ponto alto que eu tenho aqui da minha base. Então, eu vou entrar aqui nesse próximo ponto alto aqui, vou puxar o meu fio, vou fazer um meio ponto alto, no próximo meio ponto alto, e em cada ponto alto eu vou fazer um meio ponto alto, até eu chegar aqui nesse outro lado da minha outra curva que eu vou voltar com vocês. Cheguei aqui do outro lado, fiz 14 meio pontos altos, um em cada ponto aqui, porque esse ponto da lateral eu não fiz, né, o meu meio ponto alto em cima dele. E aqui em cima dessas correntinhas eu não vou fazer, eu já vou entrar dentro das correntes, tá? Então aqui eu fiz o meu último meio ponto alto, no penúltimo ponto alto, vou entrar aqui dentro dessas correntinhas, vou fazer 2 meio pontos altos, faço 2 correntes, volto aqui dentro, faço mais 2 meio pontos altos. Aí eu já cheguei na minha outra lateral, vou voltar, vou pro próximo ponto alto deitado, vou entrar no ponto alto, vou fazer 2 meio pontos altos, próximo aqui, já vou pro próximo, eu vou fazer a mesma repetição, 2 meio pontos altos. E assim a gente vai fazer a curva. Aqui, independente da largura que você estiver fazendo a adaptação, é só um meio ponto alto em cima de cada ponto alto, e os pontos altos de cada lateral aqui do meu cantinho, eu vou usar de alça para fazer esse cantinho aqui, ó, de 4 meio pontos altos separados por 2 correntinhas. 2 de cada lado e 2 correntinhas aqui no meio em cada pontinha. Da mesma forma que eu fiz essa lateral aqui, esse cantinho, eu vou fazer o outro também, tá? Aqui eu já iniciei fazendo aqui, ó, 2 de um lado, que foi os 2 meio pontos altos aqui que eu iniciei fazendo. Quando eu voltar aqui e finalizar a carreira, eu vou fazer mais 2 meio pontos altos aqui, 2 correntinhas e fechar com ponto baixíssimo para fechar a carreira. Então, da mesma forma que eu fiz esse cantinho, eu vou fazer o outro. A gente vai fazer a mesma repetição. Dar a volta por todo o meu trabalho, fazendo os meus meio pontos altos nos meus pontos altos deitados aqui, 2 em cada. Cheguei nessa outra lateral aqui, na minha curva, eu vou fazer aqui dentro a mesma repetição. Chegando aqui eu volto pra gente fechar a carreira para iniciar a próxima. Mas é só essa repetição de meios pontos altos, tá bom? Bom, pessoal, dei a volta aqui em toda a minha peça, fazendo os meus meio pontos altos. Fiz aqui com vocês esse cantinho e a gente chegou já aqui no início da carreira. Fiz esse cantinho aqui do mesmo jeito que a gente fez o outro. 2 meio pontos altos, 2 correntinhas e 2 meio pontos altos, pegando nesse ponto alto aqui do cantinho, que nesse caso aqui eram as correntes. Aqui eu tenho, e fui caminhando aqui, fazendo os meus meio pontos altos aqui nessa lateralzinha, e eu cheguei no início da carreira. E aqui para começar, eu fiz 2 meio pontos altos, né? Tô aqui no penúltimo ponto alto, que é o último aqui, antes da gente fazer aqui esse que a gente fez aqui dentro. Vou entrar aqui dentro, onde eu fiz esses primeiros 2 meio pontos altos. Vou entrar aqui dentro e vou fazer mais 2 meio pontos altos. Eles vão ficar apertadinhos aqui mesmo. A gente faz, dá uma ajeitadinha. Faço 2 correntinhas. Vou vir aqui em cima desse primeiro meio ponto alto, tá? Essa corrente eu vou ignorar. Eu vou vir em cima do primeiro meio ponto alto. E vou prender com um ponto baixíssimo, fechando aqui a minha carreira, tá? E a gente finaliza aqui. Agora a gente vai fazer uma sequência de mais 2 carreiras com essa mesma repetição aqui. Então aqui depois da base eu vou ficar com 3 carreiras de meio pontos altos, tá? A gente fez a primeira, a gente vai subir aqui para a segunda. Vou fazer aqui, vou dar uma largadinha na minha alça que eu tenho aqui e vou fazer uma correntinha. Essa correntinha é só para dar altura de um meio ponto alto, mas eu vou ignorá-la depois, tá? Vou laçar o fio, vou voltar aqui no mesmo meio ponto alto, que foi o primeiro que eu acabei de fazer, que foi da carreira anterior, né? Onde eu fiz essa primeira correntinha aqui, eu vou entrar nesse mesmo meio ponto alto, vou puxar o meu fio, vou fazer o meu primeiro meio ponto alto dessa carreira. E aonde eu tiver um meio ponto alto, eu vou entrar e vou fazer um meio ponto alto. Tanto nas laterais como na parte de cima. É só sequência de repetição, tá? Então, eu vou fazer aqui
nessa lateral os meus meio pontos altos, até eu chegar aqui no cantinho, que eu vou mostrar pra você como a gente vai fazer. Bom, já estou chegando aqui na minha outra curva, fiz toda essa lateral aqui com meios pontos altos. Aqui, gente, eu troquei a agulha, mas ela continua sendo a 3,5, tá? É que eu perdi minha outra agulha aqui em casa, eu não tô conseguindo encontrar de jeito nenhum. Mas continua sendo a 3,5, a gente vai continuar aqui com o nosso trabalho. Aqui nessa lateral, eu tenho duas correntinhas que eu fiz pra fazer essa curva, né? Eu vou entrar aqui dentro, vou fazer 2 meio pontos altos, duas correntinhas, volto aqui dentro do mesmo espaço e vou colocar mais 2 meio pontos altos aqui dentro. Então, em todas as nossas curvas aqui, onde a gente tem essas duas correntinhas aqui, desse lado e também do outro, a gente vai colocar 4 meio pontos altos. 2 de um lado, duas correntinhas e 2 meio pontos altos do outro lado, tá bom? Aqui nessa lateral, na parte de cima, eu vou pular esse primeiro meio ponto alto e vou começar a fazer os meus meio pontos altos aqui, desse lado, pelo segundo, porque eu percebi que pelos meus pontos ficava muito juntinho aqui. Mas se você preferir, você pode colocar aqui, tá? Então, vou pular esse primeiro, vou vir no segundo, vou fazer um meio ponto alto e vou seguir na mesma repetição que a gente fez na lateral. A gente vai fazer um meio ponto alto para cada ponto, até eu chegar aqui do outro lado, que eu vou repetir com vocês. Bom, chegando aqui desse outro lado, eu vou fazer a mesma repetição. Eu vou fazer aqui meu último meio ponto alto, vou entrar aqui dentro e vou fazer 2 meio pontos altos, duas correntes, volto aqui dentro no mesmo espaço e faço mais 2 meio pontos altos. Aqui eu vou pular esse primeiro aqui pro meu ponto não ficar muito juntinho, vou vir no segundo e vou continuar aqui a mesma repetição de meio pontos altos, um em cada ponto de base, tá bom? Então, assim, ficou mais uma curvinha aqui, ó. Agora aqui, eu vou iniciar essa outra curva fazendo a mesma repetição de um meio ponto alto para cada ponto de base, tá? Então, eu vou continuar fazendo até eu chegar aqui do outro lado. Cheguei aqui nessa outra curva, vou fazer a mesma repetição. Vou entrar aqui dentro, fazer 2 meio pontos altos, duas correntes, 2 meio pontos altos. Vou pular esse primeiro, vou vir no segundo e vou continuar aqui fazendo um meio ponto alto para cada ponto de base. Aqui a gente já chegou no início da carreira, eu vou voltar pra gente fazer junto. Bom, finalizei, fiz toda essa carreira aqui, ficou esse último cantinho pra gente fazer. Vou entrar aqui dentro, vou fazer 2 meio pontos altos, duas correntes, e aqui dentro eu vou fazer mais 2 meio pontos altos. Eu vou vir aqui nesse primeiro meio ponto alto que eu fiz dessa carreira, vou entrar em cima dele e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, vou laçar o fio e vou voltar aqui no mesmo espaço, vou puxar o fio, fiquei com 3 laçadas, vou tirar as 3 de uma vez, fazendo o meu primeiro meio ponto alto. E aqui eu vou continuar fazendo um meio ponto alto para cada ponto dessa carreira. A gente vai fazer uma carreira aqui de repetição. A gente vai repetir essa carreira que a gente acabou de fazer, tá? Por toda a volta aqui da nossa peça. Então, eu vou vindo aqui, ó, fazendo a minha lateral, até eu chegar aqui no meu outro cantinho. Cheguei aqui no cantinho, eu vou entrar dentro desse espaço de duas correntes e fazer os meus 4 meio pontos altos separados por duas correntinhas, da mesma forma que a gente fez na carreira anterior. Sigo aqui fazendo meio ponto alto em cada ponto. Chegando aqui nesse outro cantinho, eu vou repetir. Dentro desse espaço de duas correntes, vou fazer 4 meio pontos altos separados por duas correntinhas. Vou voltar aqui fazendo toda essa lateral, até eu chegar aqui do outro lado. Vou repetir os meus meio pontos altos aqui dentro desse espaço de duas correntinhas, até eu chegar aqui. Então, a gente vai fazer a mesma sequência de repetição. Chegando aqui, eu volto com vocês. Maiara, ainda fiquei com dúvida. Volta o vídeo um pouquinho e repete toda essa carreira que a gente acabou de fazer aqui. A gente vai fazer 3 carreiras aqui de meio pontos altos pra gente começar a fazer as folhinhas das nossas florzinhas, tá? Então, repete essa carreira aí de meio pontos altos. Quando a gente terminar ela aqui, eu volto. Bom, dei a volta aqui em toda a minha peça, fazendo os meus meio pontos altos e cheguei aqui no finalzinho da carreira. Vou vir aqui nesse primeiro meio ponto alto, vou ignorar a corrente, vou vir no primeiro meio ponto alto
e entrar aqui e fazer um ponto baixíssimo, finalizando assim essa carreira. Aqui eu já posso cortar esse fio e você já pode arrematar. Que eu vou puxar, vou pegar esse fiozinho e vou puxar ele aqui de frente para trás, para ficar melhor para arrematar. Aqui você já pode arrematar conforme você estiver acostumada. Bom, gente, antes da gente passar para o próximo passo, eu vou pesar essa base porque eu gosto de anotar quanto de fio que eu gasto, para caso eu precise fazer essa peça novamente, eu já tenho uma noção ali do que eu vou precisar. Vou ligar aqui a minha balança, eu já vou mostrar pra vocês. Bom, e esse trilho aqui fazendo nessa medida, eu gastei aproximadamente, na minha tensão de ponto, é claro, 224 gramas. Bom, agora aqui na nossa peça, nós vamos fazer duas carreiras aqui de pontos baixíssimos, pegando entre essas carreiras de meio pontos altos que a gente acabou de fazer aqui, tá? Então, eu tenho aqui o meu fiozinho dourado. Você pode utilizar o fio da cor de sua preferência. Esse aqui é um fio Encanto da marca Círculo, para quem deseja saber, tá? Então, aqui eu vou pegar o meu fio, eu vou começar aqui nessa lateral para mostrar para vocês como a gente vai fazer a lateral, a curva, essa parte de cima aqui e depois a outra lateral, e vocês vão repetir o que a gente fizer aqui na nossa outra curvinha da parte de lá, tá certo? Então, eu vou pegar o meu fio, vou segurar aqui, vou entrar de baixo para cima, né, para fazer os pontos baixíssimos. Aqui eu tenho aquela primeira carreira de meio pontos altos, a segunda e a terceira. Eu vou vir nessa primeira carreira que eu tenho aqui de meio pontos altos, vou entrar de cima para baixo em qualquer um desses pontos para buscar o meu fio aqui embaixo, aqui atrás. Então, eu vou puxar o meu fiozinho aqui para cima, somente uma laçadinha. Vou segurar aqui atrás com o meu dedo esse fiozinho aqui dourado para ele não soltar. Vou entrar aqui no próximo meio ponto alto que eu tenho. Vou entrar de cima para baixo. Vou puxar o meu fio aqui para cima e passar dentro dessa argola, fazendo o meu ponto baixíssimo. Vou para o próximo meio ponto alto. Entro de cima para baixo, busco o meu fio aqui para cima, passo dentro dessa argola, fiz o meu segundo meio ponto alto. E assim eu vou caminhando. Então, vou vir aqui no próximo meio ponto alto, vou puxar o meu fio, passar dentro da argola e vai ficando esse detalhe lindo aqui em pontos baixíssimos. E assim eu vou fazer durante todos os meio pontos altos que eu tenho aqui nessa lateral. Cheguei aqui bem na curva, vou mostrar pra vocês. Cheguei aqui na minha curva, conforme a gente vai fazendo esse fiozinho aqui, vai ficando pra trás, não precisa nem segurar, que já vai costurando aqui, né? Cheguei aqui dentro do espaço de duas correntes, que eu tenho de todos os meus cantinhos. Vou entrar dentro do espaço, vou puxar o meu fio, fazer um ponto baixíssimo aqui entrando dentro da argola. Agora aqui eu venho para o próximo meio ponto alto, vou puxar o meu fio, fazer um ponto baixíssimo. Vou para o próximo e assim eu vou fazendo. Continuando nessa primeira carreira, onde eu tenho os meus meio pontos altos, tá? Ficou assim a curva. Aqui nessa parte de cima eu vou continuar entrando de cima para baixo, costurando, fazendo os meus pontos baixíssimos em cima de cada meio ponto alto, até eu chegar aqui na minha outra curvinha. Uma dica para fazer esses pontos baixíssimos é deixar a mão bem levinha, puxar os fios com bastante leveza para poder ser suave aqui dentro das alças, tá? Então, aqui eu vou seguindo fazendo os meus pontos baixíssimos. Chegando aqui na curva, vou entrar dentro desse espaço de duas correntinhas. Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou virar aqui a minha lateral. Já vou para o próximo meio ponto alto. Puxo o meu fio com leveza. Passo por dentro da alça e vou fazendo os meus pontos baixíssimos, sem apertar o fio, deixando bem levinho. Pode ir ajustando aí no seu ponto, tá? E assim a gente vai fazendo. Agora a gente vai fazer toda essa lateral. Quando a gente for fazer aqui essa curva, a gente tem que se atentar a permanecer nessa primeira carreira aqui de meio pontos altos. E assim a gente vai fazer, tá? Por toda a volta aqui da nossa peça,
a gente vai fazer dessa mesma forma. Aqui, na minha outra curva, na lateral, eu vou fazer da mesma forma. Eu vou vir aqui fazendo os meus meio pontos altos nas duas laterais aqui. Cheguei na parte de cima, eu vou fazer a curva do mesmo jeito que eu fiz isso aqui, permanecendo fazendo os meus pontos baixíssimos, tá bom? Então, a gente vai fazer essa volta aqui, vai fazer essa outra curva. Quando a gente chegar aqui no finalzinho da carreira, eu volto. Dei a volta aqui em toda a minha peça, fazendo os meus pontos baixíssimos. Estou chegando aqui no início da carreira. Vou fazer aqui o meu último ponto baixíssimo. E aqui eu já estou no primeiro que eu fiz. Aqui eu já posso cortar esse fio. Vou puxar esse fiozinho aqui pra cima. Vou pegar uma agulha de tapeceiro e vou passar esse fiozinho aqui dentro da minha agulha. Que agora eu vou finalizar aqui com um acabamento bem perfeitinho aqui do nosso ponto, tá? Eu vou entrar aqui, esse é o primeiro ponto baixíssimo que a gente fez para iniciar a carreira. Aqui, ó. Eu vou atravessar essas duas alcinhas do ponto baixíssimo de baixo para cima. Vou subir aqui atravessando o meu fio. Vou ajustar a largura aqui, o tamanho certinho aqui. E vou voltar nesse último ponto baixíssimo que eu acabei de fazer. Eu vou entrar no meio do ponto baixíssimo. Eu tenho duas alças, uma de um lado e uma do outro. Vou entrar no meio do ponto e vou atravessar minha agulha lá pra trás, ó. Vou entrar no meio do ponto, aqui do meu ponto baixíssimo. Vou lá pra trás, vou levar esse fiozinho. Assim eu finalizo com mais um ponto baixíssimo aqui, ficando perfeito. Aqui atrás é só arrematar, que eu gosto de colocar um pinguinho de cola. Tem essa da círculo. Vou colocar um pinguinho de cola aqui. Vou dar 2 nozinhos, espalhar um pouquinho essa cola aqui para deixar bem firme e vou cortar as pontinhas. Bom, aqui a gente vai fazer agora mais uma carreira de pontos baixíssimos. Aqui em cima dessa carreira do meio, entre a carreira do meio de meio pontos altos e a nossa última carreira, que a gente tem 3, né? A gente acabou de fazer na primeira carreira, vamos fazer aqui na segunda, que fica entre a última carreira. Então, eu vou fazer a mesma repetição. A cor aqui, você pode usar a cor de sua preferência. Eu vou usar esse fiozinho aqui, que ele é o fio Duna. A cor é o Caravela. Mas você pode utilizar a cor de sua preferência. Vou usar a agulha número 3,5 também com esse fio, não tem problema. Então, eu vou segurar o meu fiozinho aqui com a minha mão, na parte de baixo. Vou entrar com a minha agulha de cima para baixo, em qualquer meio ponto alto desse aqui, e vou puxar o meu fio aqui para cima. Vou aqui segurar esse fiozinho aqui com o meu dedo. Vou para o próximo meio ponto alto e vou puxar o meu fio. A mão bem levinha, sem deixar muito apertado. E eu vou fazendo assim por todos os meus meio pontos altos. Aqui eu já consegui, posso deixar esse fiozinho aqui para arrematar depois. E aqui eu vou subindo até eu chegar aqui nesse cantinho. Chegando no cantinho, eu vou entrar no espaço de 2 correntinhas. Vou fazer um ponto baixíssimo, já vou para minha outra lateral aqui, pegando no primeiro ponto, fazendo um ponto baixíssimo. E assim, eu vou seguindo por toda a minha carreira aqui, fazendo um ponto baixíssimo, até eu chegar aqui na minha outra curva. Chegando aqui na minha outra lateral, vou entrar no espaço de 2 correntes, fazer um ponto baixíssimo, já vou para o próximo meio ponto alto, entrando aqui na minha outra curva lateral, e vou fazer os meus pontos baixíssimos. Vou repetir toda a carreira que a gente fez com o fiozinho dourado, agora com outra cor. Se você quiser utilizar o fiozinho dourado também aqui, você pode fazer. Se você quiser colocar aqui a cor das rosinhas, né, das flores que a gente vai fazer, você pode fazer também. Então, vou seguir fazendo aqui os meus pontos baixíssimos por toda a base aqui da minha peça, até eu chegar aqui do outro lado no início da carreira. Dei a volta aqui na minha peça, em toda a minha carreira aqui, fazendo os meus pontos baixíssimos. Cheguei aqui no finalzinho. Vou fazer meu último ponto baixíssimo. Vou cortar esse fio, vou puxar aqui pra cima. Vou pegar uma agulha de tapeceiro, vou passar aqui o meu fiozinho. Vou vir aqui no meu primeiro ponto baixíssimo que eu fiz dessa carreira. Vou entrar aqui de baixo pra cima, pegando as 2 alcinhas. Vou atravessar a minha agulha, vou ajustar aqui o tamanho do ponto, vou voltar
no último ponto que eu acabei de fazer, pegando bem no meio do ponto baixíssimo, vou atravessar aqui para o outro lado, levando o meu fiozinho lá para baixo, formando aqui o último ponto baixíssimo, fechando essa carreira. E aqui agora é só arrematar. Agora a gente vai iniciar as folhas das nossas florzinhas. Vou utilizar o Barroco Multicolor, a cor é a folha 9392, mas você pode utilizar a cor de sua preferência. Vou começar fazendo uma laçadinha inicial no meu fio, fazendo um nozinho aqui na minha agulha, deixando uma laçadinha. E essa carreira que a gente vai fazer agora vai ser uma carreira toda em pontos baixos. Então eu vou vir aqui, vou começar pelo meu cantinho. Conforme eu fizer esse cantinho aqui, desse lado, vocês fazem do outro lado também, tá? Eu vou entrar aqui nesse espaço de 2 correntinhas com a minha laçadinha na agulha. Vou começar aqui fazendo um ponto baixo. Vou entrar e puxar o meu fio, fiquei com 2 laçadas, fecho essas 2 laçadas, completando o meu primeiro ponto. E aqui dentro desse espaço de 2 correntinhas, eu vou colocar 5 pontos baixos. Então, eu fiz o primeiro, vou fazer o segundo, terceiro, quarto e quinto ponto baixo. 5 pontos baixos. Vou pular esse primeiro meio ponto alto, vou vir no segundo, bem no ponto, meio ponto alto seguinte aqui, vou fazer um ponto baixo. E em cada ponto aqui que eu tenho na base, eu vou fazer um ponto baixo. Vai ser uma repetição bem simples essa carreira, até eu chegar aqui no meu outro cantinho. Chegando aqui no meu outro cantinho, vou fazer meu último ponto baixo. Cheguei aqui no espaço de 2 correntinhas, vou entrar aqui dentro e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos dentro desse espaço de 2 correntinhas. Vou virar aqui o meu trabalho, que agora eu vou começar a trabalhar toda a minha lateral. Vou pular esse primeiro meio ponto alto, vou vir no segundo, para os meus pontos não ficarem muito juntinhos aqui, e vou voltar a repetição de pontos baixos. Vou seguir fazendo por toda a lateral, em cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo, até eu dar a volta aqui em toda a minha peça, tá? Aqui, do mesmo jeito que eu fiz nesses 2 cantinhos, eu vou fazer nesses outros 2 aqui. Nesse espaço de 2 correntes, eu vou entrar e fazer 5 pontos baixos. E em cada ponto, tanto dessa lateral de cima, quanto aqui nessas laterais do lado, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto da carreira, até eu chegar aqui no início da carreira que a gente começou. Dei a volta em toda a minha peça, fazendo os meus pontos baixos, e em cada cantinho, 5 pontos baixos dentro desse espaço de 2 correntes, e cheguei bem aqui no início da carreira. Agora, eu vou entrar aqui, ó, nesse primeiro ponto baixo que eu fiz, vou fazer um ponto baixíssimo, vou para o próximo ponto baixo. Vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui eu cheguei no ponto baixo de número 3, que eu tenho aqui nos meus cantinhos. Eu tenho 5 pontos baixos. Então, caminhei por 2 e cheguei no meio, que é o terceiro. E aqui do outro lado eu vou ficar com mais 2. Eu vou entrar aqui no meu terceiro ponto baixo, vou fazer um ponto baixíssimo e subir 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Essa carreira agora que a gente vai fazer é a carreira das folhas, que a gente vai depois fazer as flores, né? Então, nessa carreira, é a única carreira dessa peça que a gente vai precisar fazer adaptação. Não importa o tamanho que você queira fazer, seja a pedido da cliente ou o tamanho que você quiser fazer especificamente aí para um cantinho da sua casa. Então, você pode fazer a medida que você quiser até aqui. Pode aumentar a largura, pode fazer mais carreiras. Agora, nessa carreira das folhinhas, a gente vai precisar fazer adaptação. Então, se você estiver fazendo nessas medidas aqui, a gente vai fazer aqui junto. Vou mostrar como eu faço essas folhas. Depois que eu terminar, eu vou explicar para você como você pode fazer em outras medidas. Como você pode fazer essa adaptação para ajudar. Porque você visualizando aqui vai ficar melhor para me explicar, tá? Então, sempre uma folhinha vai ficar aqui nesse ponto baixo do meio, dos 5. Eu tenho 5 aqui, em todos os cantinhos vai ficar assim, tá? Todos os cantinhos eu tenho 5 pontos baixos, eu vou ficar com 2 de um lado, vou fazer a minha folhinha no meio e vou ficar com 2 do outro lado de separação. Então, aqui no meu ponto baixo do meio, eu já subi 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto.
Eu vou fazer mais uma correntinha de separação, então vão ficar 4 correntes. E eu vou voltar no mesmo ponto baixo que eu acabei de fazer e vou fazer mais 4 pontos altos. Ao total, as minhas folhinhas vão ter 5 pontos altos separados por uma correntinha, todas feitas no mesmo ponto baixo. Então, aqui eu já fiz o meu primeiro ponto alto, que essas correntes estão contando. Vou voltar aqui, vou fazer mais um ponto alto, fiz o segundo, uma correntinha. Volto aqui dentro, faço o terceiro ponto alto, uma corrente, volto. Faço o meu quarto ponto alto, uma corrente, volto aqui dentro e faço o meu quinto ponto alto. Então, no mesmo ponto baixo, eu fiz 5 pontos altos separados por uma correntinha. Agora eu vou para a minha próxima folhinha. Eu vou fazer 2 correntes de separação. Aqui nessa curvinha eu vou pular esses 2 pontos baixos que eu tenho aqui dentro. Então eu vou contar 1, 2 e vou vir no primeiro ponto baixo que eu tenho aqui dessa lateral da parte de cima. Vou entrar e vou fazer um ponto baixo, 2 correntes de separação. Vou laçar o fio, vou pular 2 pontos baixos, vou vir no terceiro e vou repetir a minha folha. Um ponto alto, uma corrente, volto e faço o meu segundo ponto alto, uma correntinha de separação, faço o terceiro, uma corrente, quarto ponto alto, uma corrente e no mesmo espaço o meu quinto e último ponto alto. Fiz aqui mais uma folhinha. E essas folhinhas, elas vão ficar embabadada mesmo, tá? Não se preocupe. Quando a gente for fazer as folhas, a gente vai fechar elas aqui, então elas vão ficar mais apertadinhas e vão ficar sentadas, tá? Faço 2 correntes de separação, pulo 2 pontos de base, no terceiro, prendo com ponto baixo. 2 correntes de separação, laço o fio, pulo 2 pontos de base, no terceiro eu vou repetir a minha folha. 5 pontos altos separados por uma correntinha dentro do mesmo espaço, dentro do mesmo ponto baixo. Isso aqui é o meu quarto, uma corrente, e vou fazer o meu quinto ponto alto, que é o último. 2 correntes de separação, aqui eu vou fazer uma adaptação, e isso já faz parte da explicação que eu vou falar pra vocês, que aqui eu tô pulando 2 pontinhos de base, né, pra poder fazer um ponto baixo, pulando 2 pontos, já fazendo uma folhinha. Só que às vezes, dependendo da medida, não vai dar a quantidade aqui. Então, eu vou fazer uma adaptação de pular somente um ponto de base aqui. No próximo, eu vou prender com ponto baixo. 2 correntinhas, vou pular 2 pontos de base no terceiro. Eu vou voltar a fazer a minha folhinha. 5 pontos altos separados por uma correntinha. Faço 2 correntes de separação, pulo 2 pontos de base. No terceiro, faço um ponto baixo. 2 correntes de separação, laço meu fio, vou pular 2 pontos de base. No terceiro, vou repetir a minha folha. 5 pontos altos aqui dentro do mesmo ponto baixo, separados por uma correntinha. Completei os 5 pontos altos, separados por uma corrente. Faço 2 correntes de separação. Aqui eu vou fazer outra adaptação, porque eu preciso ficar com o meu ponto baixo aqui nesse primeiro ponto baixo da curva, exatamente quando eu comecei aqui, ó. Iniciei aqui essa parte, quando eu fui fechar aqui, eu fechei no primeiro ponto baixo aqui dessa lateral. Agora eu vou prender aqui no primeiro, vou pular somente um ponto, vou vir nesse primeiro ponto baixo, que agora os próximos pontos baixos aqui são da minha curva, né? Então, vou prender aqui, pular um ponto, prendo com ponto baixo, 2 correntes, agora eu vou fazer a minha folha do canto. Então, eu vou laçar o fio, vou pular esses 2 primeiros pontos baixos, vou vir no terceiro, que é esse do meio, vou fazer os meus 5 pontos altos aqui dentro, separados por uma correntinha. 5 pontos altos, separados por uma corrente. Faço 2 correntinhas de separação, vou virar aqui o meu trabalho. E vou pular esses 2 pontinhos que eu tenho aqui dentro dessa argola aqui de 2 correntinhas. Vou pular 2 pontos, vou vir no terceiro, que é o primeiro dessa curva. E vou prender com ponto baixo. Assim, a gente finalizou nessa parte de cima. Quando a gente for fazer essa outra parte aqui, eu vou fazer essa mesma repetição aqui. Eu vou ficar com 2 pontinhos faltando para poder completar aqui, pulando de 2 em 2 até o ponto baixo, de 2 em 2 até a folha.
Então, aqui em 2 folhinhas nessa parte de cima, eu pulei somente um ponto. Então, em vez de pular 2, eu pulei só um, já fiz um ponto baixo. Aqui também eu pulei só um e fiz um ponto baixo. Essa foi a adaptação aqui nessa medida na parte de cima. Chegando aqui, eu já vou iniciar a minha lateral, vou fazer 2 correntinhas, vou pular 2 pontos de base, no terceiro eu vou fazer a minha folha, 5 pontos altos dentro do mesmo espaço, separados por uma correntinha, 5 pontos altos. Terminei a minha folhinha, faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, prendo com ponto baixo. 2 correntes, pulo 2 pontos de base, eu já vou fazer a minha próxima folha. Agora eu vou explicar para vocês como a gente vai fazer as adaptações. Se você observar, entre uma folhinha e outra, a gente tem 5 pontos de base, que é 2 pontos baixos, eu faço a folha, 2 pontos baixos, eu faço um pontinho baixo. Então, entre uma folha e outra, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, cheguei na próxima folha. Então, eu tenho 5 pontinhos. Então, isso quer dizer que essas folhinhas aqui são múltiplo de 5. Mas a gente pode fazer adaptações para poder ficar melhor no nosso ponto, porque a gente sabe que a gente quer artesã, temos tensões de ponto diferente. Aqui, quando a gente for fazer as florzinhas, a gente vai fechar aqui, ó. A gente vai juntar aqui e elas vão ficar mais assentadas. Então, elas ficam embabadadinhas assim mesmo, porque depois a gente vai fechar. Então, se você, por exemplo, quiser pegar um barbante, já adiantar um pouquinho o vídeo, fazer aqui uma florzinha, um pouquinho aqui para você ver se vai ficar bem justinho no seu ponto, não vai ficar embabadando, não vai ficar muito apertado. Você pode fazer já essa adaptação aí pra você ver, não precisar fazer tudo pra quando for fazer a folhinha, a flor, você ver se vai embabadar ou não, tá? Então, essa quantidade de pontos entre uma folha e outra, você pode adaptar. Se você sentir que tá embabadado demais, você pode aumentar, pular, por exemplo, fez uma folhinha, pula 3 pontos de base, faz um ponto baixo, 3 pontos de base, faz outra folha. Se você sentir que ficou muito apertadinho, você pode pular somente um ponto, faz uma folhinha, um ponto de base, faz um ponto baixo, um ponto de base, a próxima folhinha. Então, você pode adaptar a sua tensão de ponto. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um canto daqui da minha curva, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fiquei com 6 folhinhas entre uma curva e outra. Você pode adaptar, tirar uma folhinha ou acrescentar mais uma folha. Se você fez uma largura bem maior, você vai fazer essa adaptação. Igual eu fiz isso aqui, ó. Aqui eu precisei fazer uma adaptação porque eu não ia ter ponto suficiente, então eu diminuí, pulei somente um. Então, quando a gente for fazer essa largura aqui, você pode fazer essa adaptação também, pular menos ou mais pontos baixos. Aqui nessa lateral, provavelmente eu também vou precisar fazer a adaptação de pular menos ou mais pontos baixos para poder bater certinho no final, porque chegando aqui, ó, na minha outra curvinha aqui, eu vou precisar parar com ponto baixo aqui, ó, antes dos meus pontos baixos que ficam na curva, porque aqui nesse pontinho baixo do meio, eu vou fazer uma folhinha. Eu vou pular esses 2 pontos, fazer uma folhinha no meio, pular esses 2 pontos e já vim fazer outro ponto baixo aqui. Então, eu vou precisar fazer a adaptação nesse primeiro ponto baixo, antes da curva, até aqui, ó, nesse ponto baixo, que é o primeiro aqui, antes da curva também. Então, não importa se você pular 2, se você pular 3, se você pular 1, aqui a gente só precisa começar aqui no primeiro ponto baixo da curva com um ponto baixo e depois a folhinha. E aqui do outro lado, eu também vou precisar parar bem aqui no primeiro e no caso aqui agora é o último antes de chegar aqui na curva, parar aqui com um ponto baixo também, tá? Então, eu vou fazer junto com vocês. Aqui eu vou seguir dessa mesma forma que eu estou fazendo, um ponto alto, no mesmo espaço aqui, mais um ponto alto, vou completar os meus 5 pontos altos, separados por uma correntinha, que é a quantidade aqui da minha folha, 2 correntes de separação. Essas correntinhas de separação você também pode adaptar. Se você não quiser fazer 2, você pode fazer só 1 ou fazer 3 correntes, tá?
Pulo 2 pontos de base, prendo com ponto baixo, e eu vou seguir fazendo essa mesma repetição, pulando 2 pontos, entre os pontos baixos e as folhinhas, porque eu senti que no meu ponto ficou melhor essa quantidade. Então, eu vou seguir fazendo até aqui no finalzinho. Se eu precisar fazer adaptação, eu vou voltar junto com vocês aqui mostrando como eu vou fazer, tá? Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês, eu vim fazendo aqui, ó, toda a lateral, pulando 2 pontinhos de base entre as folhas e os pontos baixos, e eu cheguei aqui no finalzinho. Aqui, ó, eu estou com esse ponto baixo, faltando somente um pontinho aqui pra me chegar no primeiro ponto antes dos meus 5 pontos baixos que eu tenho na curva. Esse ponto baixo, ele teria que ficar aqui. Então, no meu caso aqui, ó, eu fiquei aqui com uma folhinha, fiz um ponto baixo. No caso, eu teria que fazer mais, pular 2 pontos e fazer uma folhinha aqui. Só que aqui não vou fazer uma folhinha, né? Eu vou fazer essa folhinha aqui no meio. Então, eu preciso que esse ponto baixo fique nesse primeiro ponto aqui, antes dos pontos da curva. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou desmanchar essa folhinha aqui que eu acabei de fazer. Fazer aqui 2 correntinhas. Eu vou pular 3 pontos de base aqui. Então, pulo 1, 2, 3. No quarto, eu vou fazer os meus 5 pontos altos separados por uma correntinha. Que aqui eu não quero adicionar mais uma folha, eu quero ficar só com essa quantidade aqui. Porque se eu quisesse adicionar mais uma folhinha, era só eu pular, por exemplo, só um ponto e no próximo já fazer a folha. Mas eu quero só essa daqui, né? Porque senão vai ficar muito embabadado pra mim. Então, eu fiz aqui os meus 5 pontos altos, faço 2 correntes. Vou pular aqui os meus pontos até eu chegar aqui nesse ponto baixo, onde eu tenho que ficar com o meu ponto baixo, né? Então, vou pular 1, 2, 3, no quarto, que é o primeiro, o último ponto baixo aqui, antes dos 5 pontos altos da curva, eu vou fazer um ponto baixo. Agora eu faço 2 correntes, pulo 2 pontos e eu vou chegar bem no terceiro ponto alto aqui da minha curva. Da mesma forma que eu fiz lá do outro lado, eu vou fazer aqui. Sempre 5 pontos altos, separados por uma correntinha. 5 pontos altos, faço 2 correntes, vou pular esses 2 pontos que eu tenho aqui dentro, vou vir no primeiro ponto aqui dessa outra lateral, vou fazer um ponto baixo. Então, assim, somente nesse última folhinha aqui, ó, que eu vou precisar fazer uma adaptação. Em vez de eu pular 2, eu pulei 3 pontos entre o ponto baixo até chegar na minha folha e mais 3 pontos baixos até eu chegar no meu próximo ponto baixo aqui para fazer a próxima folhinha. Essa foi a adaptação que eu precisei fazer. Se você estiver fazendo em outros tamanhos, você pode fazer assim também, tá? Só coloquei aqui como exemplo para você. Agora, gente, essa videoaula tá ficando muito longa. Eu expliquei para vocês como a gente fez essa parte de cima. Vou precisar fazer aqui, eu fiz só 2 adaptações, né? Pulei um pontinho aqui e outro aqui. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na minha folhinha de número 3, aqui eu pulei só um pontinho para chegar no próximo ponto baixo. E aqui na minha folhinha de número 5, uma folhinha antes do cantinho, eu pulei só um pontinho também para fazer um ponto baixo. É a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. A gente vai ficar com 6 folhinhas na folhinha de número 3 e uma folhinha antes do canto, eu vou pular somente um pontinho para fazer o ponto baixo. É só olhar aqui e repetir nesse outro cantinho. Da mesma forma, na lateral. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, essa lateral todinha que a gente vai fazer até chegar aqui no início da carreira, a gente vai repetir o que a gente acabou de fazer nessa lateral. Aqui eu vim seguindo lá da frente até aqui no final, pulando somente 2 pontos e essa última folhinha aqui eu pulei 3. Quando eu for fazer aqui do outro lado, eu vou fazer da mesma forma. Eu vou vir fazendo aqui as minhas folhinhas e prender aqui com ponto baixo. No primeiro ponto baixo aqui dessa lateral, respeitando os 5 aqui, né? Fazendo a minha folhinha, pulando 2 pontos, fazendo o primeiro ponto baixo aqui. Então, eu vou repetir, eu vou olhar aqui do outro lado. Fiz um ponto baixo aqui, no primeiro ponto baixo da lateral, vou fazer um ponto baixo aqui. Aqui eu vou pular 3 pontos baixos para fazer a folhinha, da mesma forma que eu fiz desse lado aqui. Vou pular 3 pontos baixos aqui, da mesma forma, fazer um ponto baixo. Agora, eu já vou voltar a pular 2 pontinhos entre as folhinhas e os pontos baixos, da mesma forma nessa lateral aqui. Então, eu só vou repetir o que eu acabei de ensinar para vocês na parte de cima do outro lado,
nessa lateral vai repetir e nessa outra lateral vai repetir a mesma coisa que a gente acabou de fazer. Ficou alguma dúvida, você volta um pouquinho o vídeo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui essa lateral e essa outra aqui, até a gente chegar aqui no início da carreira, que a gente vai começar a fazer as florzinhas. Bom, gente, dei a volta aqui em toda a minha peça, fazendo as minhas folhinhas e os meus pontos baixos. Cheguei aqui no finalzinho, tenho a minha última folhinha aqui, vou fazer 2 correntes, vou pular 2 pontos de base e tô aqui no último ponto antes dos pontos da curva, que bateu certinho, seguindo aqui as orientações da aula, né? Fiz 2 correntinhas. Aqui, para iniciar, gente, eu fiz 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Eu vou contar 1, 2 na terceira corrente de baixo para cima. Eu vou entrar nessa correntinha assim, pegando no meinho. Vou fazer um ponto baixíssimo para fechar aqui essa carreira. Aqui eu vou fazer uma correntinha para travar o fio e já posso cortar. Aqui você arremata como de costume. Eu vou pegar esse fiozinho aqui, jogar ele para trás, para ficar melhor para arrematar. E essa carreira, gente, ela fica assim mesmo, ó, toda embabadadinha. A gente olha e pensa que vai estar errado, mas não se preocupe, tá bom? Agora a gente vai passar para nossas flores. Bom, para fazer as minhas florzinhas, eu vou utilizar essa cor aqui, que é a castanho da Eco Brasil, mas você pode utilizar a cor de sua preferência. Vou começar fazendo uma laçadinha inicial, fazendo um nozinho aqui no meu fio, deixando uma laçadinha na agulha. E você pode entrar em qualquer folhinha dessa aqui que você tiver, tá? Eu vou começar aqui uma folhinha antes da curva, porque eu vou mostrar como a gente faz aqui na curva, né? Fazer antes aqui uma na lateral, vou mostrar como a gente vai fazer na curva, nessa parte de cima, na outra curva e um pouquinho aqui dessa lateral, porque aí você já consegue fazer toda essa lateral e o outro cantinho lá sozinho, né? Aqui nas minhas folhinhas eu tenho 5 pontos altos e 4 espaços de correntinhas aqui. Então, dentro desses 4 espaços de correntinhas, eu vou fazer 4 pétalas, entre aspas. Vão ser 4 pontos puff que a gente vai fazer aqui para fazer as nossas flores, tá? E para fazer os meus pontos puff, eu vou fazer o seguinte. Aqui com essa laçadinha na agulha, eu já vou entrar direto aqui nesse espaço de correntinhas. No primeiro espaço aqui eu tenho meu primeiro ponto alto. No primeiro espaço de correntinhas eu vou entrar e vou puxar o meu fio. Vou dar uma alargadinha aqui nessa alça. E aqui a gente puxou a primeira vez. Nós vamos puxar 5 alças aqui, porque eu quero que a minha florzinha fique bem gordinha. Mas se você quiser, você pode adaptar essa quantidade também, tá? Puxei aqui o primeiro, segurei, laço o fio, volto aqui dentro, puxo o meu fio novamente, puxei aqui pela segunda vez, laço o fio, volto aqui dentro, puxo o meu fio. Puxei pela terceira vez, laço o fio, volto aqui dentro, puxo o meu fio, puxei pela quarta vez, laço o fio, volto aqui dentro, puxo o meu fio, puxei pela quinta vez. Agora a gente vai tirar todas essas alças de uma vez e vou deixar somente essa alcinha que a gente já tinha na agulha, tá? Então, com cuidado, eu vou puxar o meu fio devagarzinho, passando por todas essas alças até chegar aqui em uma alça antes, que foi a primeira que a gente fez. Agora eu faço aqui uma correntinha, né? Puxo o meu ponto, fiz o meu primeiro ponto puff. Aqui eu vou fazer 4 desses, um em cada espaço de correntinhas aqui. Então, vou fazer uma correntinha de separação entre esses pontos puff, vou laçar o fio, vou para o meu próximo espaço de uma correntinhas, vou entrar, vou puxar o meu fio. Puxei a primeira vez, aproveitando para segurar aqui, laço o fio, vou puxar o meu fio pela segunda vez, laço o fio, volto aqui dentro, puxo o meu fio pela terceira vez, laço o fio, venho aqui dentro, puxo o meu fio do outro lado, puxei pela quarta vez, laço o fio, volto aqui dentro, puxo o meu fiozinho aqui e puxei pela quinta vez. Então, foram 5 voltinhas aqui para fazer meu ponto puff. Vou puxar meu fio aqui por todas essas alças com cuidado e deixar só a alcinha que eu tenho aqui na minha agulha, que foi a primeirinha aqui, ó. Então, vou puxar o meu fio com
bastante delicadeza entre esses pontinhos, sair do outro lado. Fiquei com 2 laçadas, tiro essas 2 laçadinhas de uma vez, fazendo um pontinho baixo aqui. Vou fazer uma correntinha de separação e vou para o próximo. Laço o fio, venho para o próximo espaço de uma correntinha, puxo o meu fio pela primeira vez, laço o fio, volto aqui dentro, puxo novamente, dando uma largadinha nessa alça, puxei pela segunda vez, laço o fio, puxo o meu fio pela terceira vez, laço o fio, volto aqui dentro, puxo o meu fio pela quarta vez, laço o fio, volto aqui dentro e puxo o meu fio pela quinta vez. Vou passar por todas essas alças e toda vez que a gente for puxando, a gente vai dando uma largadinha assim, tá? Vou puxar o meu fio por todas essas alcinhas até chegar aqui do outro lado. Deixei aqui somente a alcinha da minha agulha, fiquei com 2 alças. Tiro as 2 de uma vez e faço uma correntinha de separação. Aqui eu já tenho 3 pontos puff, vou fazer o meu quarto e último. Laço o fio, venho aqui para o próximo espaço de correntinhas, puxo, dou uma largadinha, puxei pela primeira vez, vou voltar aqui, puxar a segunda, laço o fio, volto aqui dentro, puxo a terceira, laço o fio, volto aqui dentro, puxo a quarta, dando uma largadinha, laço o fio, volto aqui dentro e puxo a quinta e última vez. Agora eu vou tirar todas essas laçadinhas e deixar somente a primeira aqui, com essa que a gente puxou, fiquei com 2 laçadas, tiro as 2 laçadas de uma vez. E ficou assim, ó, 4 pontos puff. Aqui, essas laçadas que a gente vai puxando, eu fiz os 5. Você pode adaptar, pode fazer com 4, com 3 ou até com 6, a quantidade aqui não importa. Quanto mais você puxar, mais ela vai ficar mais gordinha, tá? Agora eu vou dar uma largadinha aqui no meu fio. Agora eu vou fechar a minha rosinha. Aqui eu tenho o meu primeiro ponto puff que eu fiz. Eu vou entrar de frente para trás, nesse ponto baixo que a gente fez, essa argolinha que a gente deixou, e vou puxar essa alcinha aqui, tá vendo? Vou entrar com a minha agulha e vou puxar essa alcinha aqui para frente, que aí eu vou fechar a minha florzinha. E ela vai ficar assim, ó. Por isso que eu falei para vocês que a gente ia fechar as folhinhas, que agora a gente vai deixar elas bem assentadinhas aqui, tá? Vou puxar novamente com vocês. Terminei aqui de fazer os pontos puff, dou uma largadinha. Venho no meu primeiro ponto baixo aqui do primeiro puff, de frente para trás, e vou buscar essa alça para me passar ela aqui para frente. Então, vou puxar ela por trás, aqui essa alcinha, e vou trazer ela para frente, fechando o meu botão. Agora aqui a gente ficou com aqueles espaços de uma correntinha entre os meus pontos puffs. Lembra que a gente fez uma correntinha de separação? Então, aqui eu fechei a minha rosinha. Eu vou fazer aqui, ó, vou caminhar para o meu próximo espaço de uma correntinha aqui do meu primeiro ponto puff. Vou caminhar de trás, aqui, ó, de frente para trás, e vou entrar bem no meio da minha rosa. Aqui, ó, a gente vai ter um buraquinho aqui, que é da união que a gente acabou de puxar o fio. Vou entrar aqui de frente, vou sair bem no meio da minha rosinha e vou puxar o meu fio, que agora a gente vai fazer pontos picôs. Então, aqui eu puxei o meu fio, fiquei com 2 alças, faço um ponto baixo. Subo 3 correntinhas, volto aqui nessas 2 alcinhas do meu ponto baixo e vou fazer um ponto baixo. Eu vou fazer 2 picôs em cada espaço desses de uma correntinha que a gente tem aqui entre os puffs. Então, onde eu acabei de fazer esse picô, eu vou entrar novamente, saindo bem aqui no meinho, vou puxar o meu fio, vou fazer mais um picô. Um ponto baixo, subo 3 correntinhas, volto aqui nas 2 alcinhas do ponto baixo, faço um ponto baixo. Fiz aqui 2 picôs. Agora eu já posso ir para o próximo espaço, para o próximo pontinho puff. Então, aqui eu tenho meu primeiro, acabei de fazer 2 picôs, vou para o segundo ponto puff aqui, vou entrar no meinho aqui, pegando essa alcinha aqui, ó, que eu tenho de uma correntinha que eu fiz. Vou entrar aqui pegando bem no meinho, vou sair no meio da minha rosa, vou puxar e fazer um ponto baixo. 3 correntinhas, volto aqui no meu ponto baixo, nas 2 alcinhas, faço um ponto baixo. Volto no mesmo espaço, saindo lá no meio da rosa, puxo o meu fio, faço um ponto baixo. 3 correntinhas, venho aqui nas 2 alcinhas do meu ponto baixo,
prendo com ponto baixo. Aqui eu já completei 2 picôs aqui nesse espaço, então já posso ir para o próximo. Aqui entre o meu terceiro puff e o meu quarto puff, eu tenho uma correntinha, que vai ser a última que a gente vai fazer. Vou entrar aqui, ó, de frente e vou sair bem no meio da minha rosinha com a minha agulha e puxar o meu fio. Fazer um ponto baixo, 3 correntinhas, volto no ponto baixo, faço um ponto baixo, formando o meu primeiro picô. Vou voltar aqui no mesmo espaço, entrando aqui bem, saindo bem no meio da nossa rosinha. Vou puxar o meu fio e fazer um ponto baixo, 3 correntinhas, volto no meu ponto baixo, as 2 alças e prendo com ponto baixo. Aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 picôs. Então, ao total aqui da nossa rosinha, a gente vai ficar com 6 picôs. Agora, para fechar, terminei aqui de fazer meus 2 últimos. Agora aqui, o próximo espaço é onde eu já tenho aqui o meu primeiro picô. Eu vou dar uma largadinha no meu fio, vou olhar aqui pela parte de cima. Aqui eu tenho um ponto baixo, já tenho o picô, um ponto baixo, um picô, e aqui a gente foi fazendo, né? Eu vou vir aqui, ó, nesse ponto baixo, primeiro que a gente tem aqui do nosso primeiro picô, vou entrar com a minha agulha de cima para baixo, pegando as 2 alcinhas do ponto baixo, e vou puxar essa alcinha que eu acabei de deixar ela largadinha aqui, vou puxar ela para cima. Então, vou vir aqui, ó, vou puxar a minha alcinha. E assim eu fecho a parte de cima aqui da minha rosinha. E ela ficou bem gordinha, bem bonitinha. Agora aqui, eu vou caminhar aqui para a parte de baixo. Se vocês observarem aqui, do lado de trás, aqui tá a nossa, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Dá uma ajeitadinha nela, né? Bom, aqui tá a nossa rosinha na parte da frente, a parte de cima. E aqui atrás, eu vou mostrar pra vocês, a gente tem aqui o nosso primeiro puff e o último, né? Eu vou dar uma largadinha aqui nessa alcinha. E eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro puff que eu tenho, vou pegar 2 alcinhas aqui e vou puxar essa alcinha aqui pra baixo, assim. Então, eu tiro essa alcinha daqui da parte de cima da nossa rosa. Puxei ela aqui pra baixo, fazer uma correntinha aqui só pra travar, e eu já levei essa alcinha lá pra baixo, tá vendo? Agora aqui, essa parte de correntinhas que a gente vai fazer de separação, você também pode adaptar, tá? Eu vou fazer 3, vou subir 1, 2, 3 correntinhas, e eu vou vir aqui nesse ponto baixo. Então, eu tenho aqui, eu fiz a minha folhinha, fui alternando na carreira anterior, né? Uma folhinha, um ponto baixo, uma folhinha, um ponto baixo. Terminei de fazer o meu botão de rosa, eu vou vir no próximo ponto baixo que eu fiz da carreira anterior e vou prender com ponto baixo, tá? E vai ficar assim a nossa rosinha. Gente, essa rosinha ela é um pouquinho mais complicada de fazer, até um pouquinho mais difícil para ensinar. Então, se eu for ensinar cada uma das rosinhas aqui agora, assim, o vídeo vai ficar extremamente longo. Então, para não dividir em 2 partes, 3 partes, eu vou ensinar aqui mais uma vez. Se você ficar com dúvida, volte um pouquinho, tá? Porque é ótimo a videoaula ser gravada, você pode fazer quantas vezes for necessário. Eu entendo que essa florzinha aqui ela é um pouquinho mais complicadinha, tá? Então, eu vou fazer aqui essa curva, e dessa curva aqui, você vai fazer essa curva e as outras lá do outro cantinho também. Aqui, como é uma curva, eu não vou fazer 3 correntinhas, eu vou fazer 6 correntinhas de separação, somente aqui, ó. Eu vou fazer 6 correntinhas, vou fazer o meu botão de rosa aqui, depois 6 correntinhas e prender com ponto baixo. Agora que eu vou voltar a fazer 3 correntinhas de separação entre as folhinhas, cheguei aqui no meu outro cantinho, vou fazer da mesma forma. Então, eu vou subir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer essa quantidade para minha rosinha aqui da curva não ficar repuxando demais, tá? Então, eu vou fazer aqui de uma forma mais rápida. Se você sentir dificuldade, por favor, volta um pouquinho o vídeo, tá? Porque senão fica muito difícil de editar depois, gente. Eu vou vir aqui, dentro do meu primeiro espaço de correntinhas, eu tenho aqui os meus 5 pontos altos, certo? Vou vir aqui no meu primeiro espaço de correntinhas e já vou puxar o meu fio. Puxei a primeira vez, laço, puxo a segunda, puxo a terceira, puxo a quarta, laço, puxo 5. Puxei 5 vezes. Vou tirar aqui essas alcinhas todas e deixar somente uma, e com essa que eu já tinha na agulha, eu fiquei com 2. Passo nas 2 aqui fazendo um ponto baixo, uma corrente de separação, já vou para o próximo espaço de correntinhas. Puxo a primeira,
segunda, terceira, quarta e quinta laçada. Vou tirar aqui, passar por todas essas laçadinhas. Vou ficar com 2 aqui no finalzinho, prender com ponto baixo, uma correntinhas. Vou fazer o meu terceiro. Quanto mais você puxar ela aqui, ó, deixar essa alcinha mais larga, maior a rosinha vai ficar. Se você não gosta dela muito grande, você pode diminuir, tá? Deixar ela menos puxada. Se você quer ela maiorzinha, você puxa mais a alcinha aqui na hora de fazer alargar ela aqui, tá? Vou puxar o meu fio por todas essas laçadas, tiro essas 2, faço uma corrente de separação. Vou para o último. Puxo 1, 2, 3, 4, 5. Puxo o meu fio aqui por todas essas alcinhas, deixando 2, tiro as 2 de uma vez. Aqui eu já fiz os meus 4 pontos puff. Finalizando aqui os meus 4 pontos puff, eu dou uma largadinha aqui na minha alça e eu vou voltar aqui no primeiro puff, de frente para trás, e vou puxar essa alcinha aqui para frente, fechando aqui o meu botão. Agora eu vou vir aqui no meu próximo espaço de uma correntinha, vou entrar com o meu fio aqui saindo bem no meio da minha rosinha, tá vendo? Bem no meinho mesmo, vou puxar o meu fio, faço um ponto baixo. Agora eu vou fazer os meus 2 picôs de 3 correntes aqui dentro desse espaço de correntinhas. Fiz o primeiro, agora eu já vou fazer o segundo. Fiz os 2 picôs, vou para a próximo espaço aqui de uma correntinha. Saindo bem no meinho aqui do meu botãozinho de rosa, vou fazer os meus 2 picôs de 3 correntes aqui dentro. Fiz o primeiro, vou fazer o segundo e agora eu já vou para o terceiro aqui, ó, o último. Entre o terceiro ponto puff e o quarto, vou pegar aqui nesse espaço de uma correntinha saindo no meio da minha rosinha. Vou fazer o meu primeiro picô, vou fazer o segundo picô. Terminei aqui o meu segundo picô, agora no próximo aqui já é para mim fechar os meus picôs, que eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 picôs. 2 em cada espaço aqui de correntinhas, né? Então aqui eu já vou dar uma enlarguecida aqui na minha alça que eu acabei de fazer. E agora, para fechar a minha rosinha, eu vou vir aqui no meu primeiro picô, no ponto baixo, vou pegar as 2 alcinhas do ponto baixo e vou puxar essa alça. Dou uma enlarguecidinha nela aqui, fechei a minha rosinha. Agora eu vou vir aqui atrás, vou olhar aonde eu tenho o início das correntes, que é em cima do meu primeiro ponto puff. Eu vou pegar aqui em cima desse pontinho baixo aqui, ó, bem no meio do ponto puff, bem em cima da primeira correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo. Então eu fiquei bem em cima aqui, ó, vou fazer uma correntinha só para me travar. Eu fiquei junto aqui com as correntinhas de trás. E assim eu fechei a minha rosinha. Agora eu vou dar uma ajeitadinha nela aqui, nos pontos puffs, nos pontos picôs. E aqui eu já vou voltar para fazer as minhas correntes de separação. Aqui na curva vão ser 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volto aqui para o meu próximo ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo em cima dele. Agora, aqui nessa lateral de cima e na lateral aqui dos lados, é somente 3 correntinhas. Então, vou fazer 3 correntinhas e já vou iniciar aqui os meus pontos puff. Então, laço o fio, já venho para o meu próximo espaço de correntinhas aqui dos meus 5. Puxo 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Passo por dentro dessas alças. Tiro essas 2 aqui que sobraram e assim ficou o nosso cantinho, ó. Então, a quantidade de correntinhas aqui para fazer nesse cantinho aqui, ó, você pode fazer a quantidade que você vê que ela não vai ficar repuxando. Aqui ficou mais frouxinho, ficou do jeitinho que eu queria, tá? Então, quando a gente colocar ela aqui, ela vai ficar assim, ó, assentadinha, tá bom? Gente, eu vou fazer aqui, ó, essa parte de cima, essa outra curva. Quando eu iniciar essa lateral, eu volto mais para explicar um pouquinho mais para vocês, tá? Mas, por favor, se ficou alguma dúvida, você ainda sentiu dificuldade, volta um pouquinho ao videoaula, tá? E que eu tenho certeza que você vai conseguir.
Bom, fiz aqui mais algumas rosinhas e eu vou mostrar pra vocês como tá ficando, tá? Pra você já completar aí do jeito que você quiser. Sobre as adaptações aqui nessas rosinhas, você pode adaptar os pontos puff. Se você quiser ela menos gordinha, você pode puxar menos. Aqui eu puxei 5 alças, você pode puxar 4, 3, 6, tanto que você quiser. Pode adaptar pro seu ponto aí, tá? Aqui você também pode adaptar as correntinhas de separação entre as rosinhas, que aqui a gente tem correntinha de separação, ponto baixo, mais correntinhas. Aqui nos nossos cantinhos eu fiz 6 correntinhas, que ficou perfeito para a minha tensão de ponto. E aqui na lateral de cima e nas laterais aqui do lado, 3 correntinhas de separação, tá? Quando a gente termina, a gente dá uma ajeitadinha nela. E aqui, gente, vai ficando assim, ó. Então, você pode fazer essas adaptações aí do jeito que você achar e julgar necessário para o seu trabalho. A gente vai ficar com 4 pétalas, entre aspas, que são 4 pontos puffs. Aqui em cima a gente vai ficar com 6 picôs, 2 de um lado, 2 aqui no meio e 2 do outro lado, pegando dentro desses espaços, porque depois que a gente faz aqui, ó, os 4 pontos puffs, a gente vai ficar com 1, 2, 3 espaços de correntinhas. E dentro desses 3 espaços de correntinhas, a gente vai fazer 2 picôs dentro deles, tá? E assim vai ficando o nosso trabalho, muito lindo. E eu vou completar aqui toda a minha carreira, todo o meu trabalho aqui, do mesmo jeito que eu fiz nessa parte de cima, eu vou fazer por toda a volta da minha peça. Gente, terminei aqui toda a minha carreira de rosinhas e cheguei aqui no finalzinho. Consegui achar minha agulha, graças a Deus. Já tava achando que ia ter que pagar R$80 nessa agulha pra comprar outra. Ela é cara, gente, mas é a melhor agulha que eu já usei na minha vida. Até os meus pontos mudaram. Fazendo publi não, viu? Mas essa Clove aqui é maravilhosa. Cheguei aqui no final, gente, já prendi aqui com ponto baixo. No último ponto baixo que eu tenho aqui da carreira. Vou fazer 3 correntinhas, como eu venho fazendo nas outras partes aqui. E vou prender aqui, ó, na minha primeira florzinha que eu fiz na minha rosinha. Eu vou vir aqui atrás, onde eu prendi aqui, onde eu tenho essas 3 correntinhas. Eu vou vir bem em cima aqui no pezinho pra prender com ponto baixo pra fechar essa carreira. Eu entro aqui, ó, bem no pezinho da primeira correntinha, onde eu fiz a primeira, vou prender com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha só pra travar o fio. Vou cortar aqui esse fio. E aqui a gente já pode arrematar do jeitinho que a gente gosta. Agora, gente, a gente vai fazer a nossa última carreira. Eu vou voltar aqui com o meu Barroco Multicolor pra fazer as folhinhas, no mesmo tom que eu fiz aqui as folhinhas do início, né? Nossa primeira carreira de folhas. Eu vou fazer outras folhinhas aqui, mas fica a seu critério, tá? Se você quiser fazer, você pode fazer, mas desse jeito aqui já fica muito lindo. Eu vou pegar o meu fio e eu vou começar aqui fazendo a laçadinha inicial. Então, dou uma giradinha no meu fio, puxo a minha argolinha aqui pra dentro, fiquei com uma argolinha aqui na agulha. Eu vou vir aqui, a gente vai trabalhar agora folhinhas de correntinhas. E essas folhinhas, elas vão ficar bem aqui, ó. Tá vendo que a gente tem pontos baixos entre as nossas rosinhas? A gente vai fazer as nossas folhinhas bem aqui entre as nossas rosas, em cima desses pontos baixos, tá bom? Então, eu vou vir aqui, vou começar aqui, porque eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer aqui nessa curva e aqui. E do mesmo jeito que a gente fizer aqui, vocês fazem do outro lado, tá bom? Combinado? Vou vir aqui em qualquer um, você pode pegar em qualquer um desses pontos baixos, entre as rosinhas. Vou entrar aqui com a minha agulha, já tô com a minha laçada aqui na agulha. Eu vou entrar nesse ponto baixo e vou puxar o meu fio. Fiquei com 2 laçadas, vou tirar essas 2 laçadinhas. Fiquei aqui com o meu primeiro ponto baixo. Aqui eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou voltar no mesmo ponto baixo. Vou fazer mais um ponto baixo. Vou subir agora 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Vou voltar no meu ponto baixo, no mesmo. Vou prender com ponto baixo. Vou subir novamente 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Volto no mesmo ponto baixo e prendo com ponto baixo.
Essa aqui vai ser a sequência das nossas folhinhas. Vou abrir elas aqui para vocês verem como que vai ficar. A gente vai ficar assim, ó, com essas 3 alças. Eu vou ficar com uma alça de 5 correntes, uma alça com 7 e uma alça com 5. Essas correntinhas aqui você pode adaptar, não importa a quantidade de correntes. Eu só gosto de fazer mais correntinhas aqui no meio para dar esse efeito de folhinha. Ficar 2 folhinhas com a mesma altura aqui dos 2 lados e aqui no meio uma folhinha com uma alturinha maior. Mas você pode adaptar essas correntinhas, você pode fazer com 3 aqui, 5 aqui, 3 aqui, ou com 7 aqui, 10 aqui, 7 aqui. Faz do jeito que você gostar, tá? É só uma sugestão. Agora, entre uma folhinha e outra, você também vai adaptar para sua tensão de ponto. Na minha tensão de ponto, eu vou fazer 3 correntinhas de separação. 1, 2, 3. Porque eu vim aqui, ó, até aqui e eu senti que não repuxou. Ficou o tamanho certinho. Tá vendo? De distância. Então, você vai fazer o total de correntinhas aqui que você sentir que vai ficar a distância perfeita na sua tensão de ponto. Com 3 correntinhas, fica uma distância maravilhosa. Então, eu vou vir aqui para o próximo ponto baixo, vou atravessar essa rosinha todinha aqui e vou vir para o próximo ponto baixo, vou prender com ponto baixo. E vou realizar novamente aqui o processo das minhas folhinhas. Vou subir 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas de um lado, prendo aqui com ponto baixo no mesmo ponto baixo que eu acabei de fazer, e agora eu vou subir 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Volto no ponto baixo, passo um ponto baixo, agora eu vou subir novamente 5. 1, 2, 3, 4, 5 desse lado, vou voltar no mesmo ponto baixo, prendo com ponto baixo. Fiz mais uma sequência de folhinhas aqui, ó. E vai ficando assim, ó. Agora eu cheguei aqui na minha curvinha. Aqui na curva, a gente vai fazer uma quantidade maior de correntinhas, porque a gente vai precisar fazer assim, ó. A gente vai atravessar aqui com as correntinhas para vir para esse próximo ponto baixo. Então, se eu fizer 3 aqui, vai repuxar. Então, eu vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. E vou vir pro próximo ponto baixo aqui já do outro lado, que é nessa lateral. Vou prender aqui com ponto baixo. Então, você vai fazer as correntinhas e vai olhar aqui, ó. Vai virar um pouquinho, vai ver se essas correntinhas não ficaram repuxando, se ficou tudo certinho aqui. Coloca na mesa, vê se não repuxou a rosinha. Tá tudo certo com o total de correntinhas que você fez, maravilhoso. Agora eu vou virar aqui meu trabalho aqui para a parte de cima e eu vou repetir. 1, 2, 3, 4, 5, volto no mesmo ponto baixo, prendo com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, volto no mesmo ponto baixo, prendo com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, volto no ponto baixo, mesmo ponto baixo aqui, e prendo com ponto baixo. Já fiz uma sequência de folhinhas. E assim vai ficar a nossa curva. Uma folhinha de cá e uma folhinha de lá, tá certo? E agora, eu vou voltar a fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Na minha tensão de ponto, no próximo ponto baixo, prendo com ponto baixo. E vou repetir a minha folhinha. Eu vou fazer essa lateral até aqui e volto. Bom, gente, eu fiz até aqui pra mostrar pra vocês. Terminando, a gente vai dando uma ajeitadinha aqui nas folhinhas. Vai puxando elas e colocando elas no lugar, tá? E aqui você vai seguir fazendo por toda a carreira. Ela vai ficando assim, ó. Vou mostrar aqui atrás. Fica bem assentadinha. Faz adaptação aí pro seu ponto, tá? Pra ver como é que fica. E ela vai ficando assim, ó. Então, aqui você pode adaptar a quantidade de correntinhas, tanto na lateral como aqui nos cantinhos. E agora a gente vai fazer essa mesma repetição que eu acabei de mostrar pra vocês por toda a peça, até no finalzinho aqui, no início da carreira. Dei a volta em toda a minha peça aqui, fazendo as minhas folhinhas. Cheguei aqui na última, acabei de completar aqui no meu ponto baixo as minhas 3 raminhas aqui de folhas, uma com 5, uma com 7, outra com 5. Vou fazer as minhas 3 correntinhas de separação. E agora eu cheguei aqui na primeira folhinha que eu fiz dessa carreira. Eu vou entrar nesse primeiro ponto baixo. Vou entrar fazendo um ponto baixíssimo, vou puxar o meu fio aqui, puxar pra dentro dessa alça. Fazendo um ponto baixíssimo.
E agora eu vou fazer uma correntinha só para travar o fio. Vou cortar, vou puxar esse fiozinho e aqui eu já posso arrematar. Bom, agora a última coisa que a gente vai fazer aqui na nossa peça é colocar as pérolas nas rosinhas. Eu vou deixar essa parte opcional. Se você não quiser colocar pérola, não precisa, ela já fica bem linda, né? Aqui eu já coloquei e deixei somente essas aqui para colocar junto com vocês para mostrar do jeito que eu vou fazer, mas a forma que você vai aplicar a pérola aqui na sua peça fica a seu critério. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou aplicar essa meia pérola aqui, ó. Ela é a número 8. Eu vou pegar uma pérola número 8 inteira para vocês verem que é o mesmo tamanho. A diferença é que essa aqui é meia pérola, no caso 8 milímetros. O tamanho da pérola também fica a seu critério. Se vocês quiserem colocar essa pérola inteira, é só vocês colocarem aqui um barbante atravessado na pérola e amarrar ele aqui na rosinha do jeito que você achar melhor. Eu vou usar essa colinha aqui para fazer a minha aplicação, que é a Pega Mil, mas você pode usar de sua preferência. De preferência que você tenha certeza que não solte após a lavagem. Eu vou utilizar essa aqui porque eu já testei, já apliquei, já lavei e eu vi que não solta, mas você pode usar de sua preferência. Eu vou pegar aqui bem no meio da minha rosa, vou colocar um pinguinho de cola bem aqui no meio e vou vir com a minha pérola. Vou colocar ela bem em cima. E é só aguardar secar. Vou fazer nas outras também. Vou vir aqui no meio da minha rosa, colocar um pinguinho de cola, que eu vi que é do tamanho mesmo da pérola, para não ficar com muita sobra de cola aqui nas beiradinhas. Eu vou limpar aqui esse excesso para não ficar depois, né? E nem muita pouca cola que não vai segurar a pérola. Depois eu venho apertando aqui, encaixando ela direitinho. E assim vai ficando as rosinhas. Vou aplicar nessas outras duas também. A pérola aqui é opcional, mas ela dá um charme a mais na peça. Deixa ela bem mais linda. Então, pérolas aplicadas aqui, peça finalizada. Bom, e assim está finalizado toda a minha peça que eu trabalhei aqui com vocês. Apliquei a minha etiqueta, comprou ela na Shopee, vou deixar o link aqui para vocês abaixo na descrição do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado da aula. Se vocês fizerem essa peça, me marca lá nos stories do Instagram. Vou deixar o arroba passando aqui na tela e o link também na descrição do vídeo. Eu sempre reposto o trabalho de vocês lá, fica muito lindo, gente. Eu fico apaixonada, eu amo ver o trabalho de vocês, que vocês fazem aqui através da aula. Se ficar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder você. Muito obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe sempre você e a sua família, seu ateliê, suas vendas. Um abraço e até a próxima aula.